Peraí, desculpa. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar de um pouquinho diferente a aula de hoje, tá? Então eu vou pedir pro. A gente vai começar lendo o capítulo inteiro. Ele não é tão longo, mas eu vou começar lendo aqui. Alguém. Tia Alice, você pode ler pra gente esse PPT? E Gi, você lê o próximo, por favor? Pode ser? Tá bom. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar os judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: Este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo que merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: Muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. O vídeo está na frente. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Temos aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue o seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Gostaria de ouvir este homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto aqui como em Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de rogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Valeu, Gi, valeu, Tia Ali. Muito obrigado pela encenação, Tia Ali. Realmente mudou toda a história aqui. E provavelmente aconteceu da maneira que você interpretou. Mas vamos lá. Cara, até agora, assim, a minha vida se resume a isso, né? Nesse meme aqui. Ele fala assim, ó, cara, eu não tenho ideia do que está acontecendo e a essa altura do campeonato eu tenho medo de perguntar, né?
Por que eu falo isso? Porque, cara, assim, é muito difícil entender o que está acontecendo realmente se a gente não entende muito bem o contexto da história, né? Então a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o Império Romano, né? E voltando assim, o que acontece? Para mim, sempre foi muito difícil entender que existia 5 Herodes. E falar, entender que Herodes no começo, quando Jesus nasceu, era um, depois o Herodes de João Batista era outro, agora tem o Herodes de Agripa, que é outra pessoa também, e é muito difícil entender toda essa coisa se você não, primeiramente, se você não estuda, ou se ninguém explica. Então, eu vou falar para vocês, compartilhar um professor meu de física, do colegial, que eu gostava muito. Por quê? Porque ele sempre fazia isso. Começava as aulas, ele escrevia certinho. Então, falou, ó, pessoal, hoje a gente vai aprender a forma do quimacete, né? Que era ver a quantidade de calor na água, se eu não me engano. Desculpa, faz muito tempo. Mas ele colocava assim, ó, o que é o quê? Eu sei que é o quê, é quantidade de calor, gente, não se confundam. M é o quê? É massa. C é calor específico. E delta T é variação de temperatura. Aqui, ó, no quimacete é temperatura, não é tempo, tá? Então, gente, não se confunda. Então, ele dava o nome aos bois e tudo ficava mais fácil. Então, a aula de hoje eu vou tentar explicar um pouquinho de como tudo isso funcionava para a gente entender por que tem esse ping-pong com a vida de Paulo, assim como teve um ping-pong com a vida de Jesus, né? Que uma hora foi para Pilatos, depois Pilatos manda para Herodes, depois Herodes manda de volta para Pilatos. E Pilatos, por que ele não manda para César, por exemplo? Que no caso de Paulo ele manda, né? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho como funcionava esse sistema. Eu vou tentar resumir, porque hoje o culto acabou um pouquinho mais tarde, né? Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido para não prejudicar ninguém. Mas então, esse é o Império Romano, mais ou menos no tempo de Cristo, cara. O Antigo Testamento ele vai terminar mais ou menos no Império Persa, né? Então, eles são levados em cativeiro pelo povo babilônio. Daí chega o povo persa, domina eles e eles conseguem voltar para eles, né? Mas do Antigo Testamento até o Novo Testamento acontecem mais algumas coisas, né? Então uma delas foi o Império Macedônio, Alexandre o Grande, ele vai lá e domina muita coisa aqui também. E depois vem o Império Romano que domina. Então, o que acontece? O Império Alexandrino, Alexandre o Grande morre. Então, sempre quando um grande líder morre e ele não pensa na sucessão, o que acontece? Começa a ter disputa de poder. Então, teve disputa de poder. O Império Macedônio se enfraqueceu muito por causa disso. Então, teve 3 grandes divisões, né? Então, teve o pessoal que ficou aqui na Macedônia, o pessoal que ficou aqui no Egito e o pessoal que ficou aqui na Síria, né? Então, teve 3 grandes divisões. Então, peraí que eu vou pegar aqui minha cola, que o nome é difícil. Então, o povo de Israel, ele ficou com o povo no império do general Seleucidas, que era o povo de Seleucidas, né? Então, durante o reinado alexandrino, né? O Israel foi dominado por outro povo mais uma vez, né? Então assim, Israel tinha uma coisa talvez diferente dos outros povos, porque eles se consideravam como o povo escolhido de Deus. Então era muito difícil para eles aceitarem ser dominado por uma nação maior. Então normalmente ninguém gostava do povo judeu porque eles eram bastante rebeldes, né, na sua grande maioria. Então, só para entender um pouquinho também o que acontece, né, o Império Romano vai lá e começa a dominar tudo isso aqui, né? Porém, a República Romana, ela tinha muitos problemas. Então, era uma república onde tinham pequenas cidades-estados que brigavam entre si também, até que o Júlio César, ele derrota os outros e ele instala tipo uma ditadura, né? Então começa o Império Romano, só que Júlio César ele morre. Então o filho dele, Otávio Augusto, o filho adotivo, ele sobe no poder e ele consolida o Império Romano. Então o Império Romano forte como a gente conhece, grande parte começou com Otávio Augusto, tá? Então para mim sempre foi muito confuso também. Falei assim, cara, tem zilhões de Césares também, né? O mais famoso que a gente conhece é o Júlio César, mas a Bíblia, quando ele vai falar de um César, ele vai falar do Augusto,
quando Jesus ele nasce, quem está no poder é o Augusto, tá? O Otávio Augusto. Então, só para vocês terem uma ideia de o que está acontecendo, né? Então, durante esse período sempre tem muita morte, muita traição, então vai mudando as pessoas muito rápido. Então, só uma sequência aqui, ó. A Bíblia ela vai começar em Otávio Augusto e no final de Atos já vai estar em Nero, tá? Então, mudou muita gente desde a época de Jesus, tá? Então, Cláudio, ele, sim, mais uma vez, eles não gostam muito dos judeus, eles sempre tentam... Cláudio, ele expulsa todos os judeus de Roma, né? E Nero faz aquela perseguição contra os cristãos que é uma loucura também, tá? Então, por que o Império Romano ele era um império tão que se deu tão bem, né? Então, o Império Macedônio ele foi muito forte, mas o Império Romano ele foi muito mais forte. E um dos motivos que eu queria dizer é isso aqui, ó. Primeiro que eles exerciam poder tanto sobre a forma legal da coisa como a forma ilegal. E o que isso significa? Ele falava assim, ele não só dominava o povo e cobrava impostos, mas ele fazia os corruptos trabalharem para ele. Então ele falava assim, ó, gente, vocês vão ter que me dar um imposto. Eles dominavam, né, o povo, pegavam o que eles precisavam, daí dominavam o povo, assim, ó, vocês vão pagar imposto agora. Só que quem vai cobrar esse imposto não vai ser nós. A gente vai cobrar dos líderes de vocês e os líderes de vocês que se virem para estar cobrando dinheiro do seu povo, tá? Então, pode ser corrupto à vontade, a gente não liga, a gente só quer que vocês deem esse dinheiro para nós. Por isso que tem muita corrupção, por isso que os saduceus gostavam muito do governo romano, porque eles davam certa liberdade, né? Então, o sistema romano, ele entendeu uma coisa muito importante. Ele falou assim, cara, vamos deixar eles, vamos dominá-los, vamos cobrar impostos desse povo, mas vamos fazer os corruptos desse povo trabalhar para nós, que normalmente são os publicanos, né? Então, o Zaqueu era um cara desses. Por isso que ele extorquia muito as pessoas e todo mundo sentia muita raiva dessa galera. Mas essas pessoas, os corruptos, normalmente eles eram já as pessoas importantes da cidade, que era mais fácil de ser corruptos, né? E funcionava bem esse sistema, tá? Então, Roma ele trabalhava muito bem com isso. Outra coisa que Roma fazia bem era ter a Pax Romana, né? Então, eles usavam de toda a violência para manter a paz no Império, né? Então, se tinha alguma perspectiva de revolta, o exército ia lá e chegava descendo a porrada em todo mundo sem medo, né? Outra coisa importante também que mudou no Império Romano é que o exército passa a ser extremamente bem treinado. Então, ele fala que na época da República Romana, o exército eram pessoas ricas, né? Era composto de pessoas ricas que elas queriam guerrear para quê? Para poder saquear as cidades e acumular mais riqueza ainda. Mas no Império, isso muda. Então, os plebeus começam a fazer parte do exército também, né? Escravos fazem parte do exército também. Então, passa a ser um exército assalariado, mas extremamente treinado. Então, esse exército ele é extremamente treinado com regras extremamente rigorosas, né? Então, quando vai falar lá que Jesus, a chance de Jesus, dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus para fingir a ressurreição, é meio furada, por quê? Porque existiam várias leis no exército romano que faziam com que as pessoas levassem muito a sério o trabalho delas, né? Um exemplo desse é o fustário, que quando o soldado fazia algo errado, se ele fugia de uma batalha ou se ele roubava algo, ele era apedrejado ou morto a pauladas pelos próprios companheiros, né? E quando uma tropa falhava, o que eles faziam? A cada 10 eles matavam um para mostrar que eles falharam, para eles não fazerem isso de novo, né? Para eles não cometerem, não desapontem o imperador mais uma vez. Então, assim, Roma era muitas coisas eles fizeram bem, mas acho que esses 3 pontos que eu peguei de um livro chamado Os Outros, que eu tive que ler para o seminário,
ele cita essas 3 coisas muito importantes, revolucionárias que o Império Romano adquire, que faz muita diferença, né? Então, outra coisa também importante é que o exército ele não só era bem treinado, mas ele tinha muito investimento. Então, eles tinham armaduras muito boas, o capacete era de última geração, né? A espada deles era extremamente eficiente, as sandálias também elas quebravam um pouco e isso ajudava em muita coisa, né? Então era um exército bem investido. Então eles exploravam de muitas maneiras, né? Quando eles conquistavam, eles pegavam uma porção de dinheiro, eles implementavam um sistema de impostos também, e quando eles viam que tinha algo que gerava muita renda, né, dos comerciantes, eles monopolizavam. Então isso gerava mais renda ainda para o governo, tá? Então por isso que Roma é um império muito rico, porque eles exploravam, assim, de todas as maneiras possíveis os povos que eles dominavam. Então eu vou explicar agora um pouquinho o Império Macedônio, tá? E foi mais ou menos o que eu falei no começo. Então, Alexandre o Grande, ele conquista muita coisa, tá? Mas quando ele morre, os seus generais, eles lutam entre si e eles acabam dividindo o reino, né? Então a divisão mais ou menos fica aqui, ó. Aqui fica para um general, aqui fica para outro general e toda essa parte fica para outro general. Então o povo judeu, que está mais ou menos aqui, fica nessa parte aqui, que eles são dominados. Então o que vai acontecer? Durante esse período que eles são dominados pelo povo da Macedônia, então existem várias revoltas, né? E a mais famosa de todas é a revolta dos Macabeus. Tá? Então Judas Macabeu, que era o líder, ele pede ajuda para Roma, porque eles estavam sendo dominados pelos Seleucidas. Ele pede ajuda para lutar contra eles e ele consegue conquistar a independência, e Roma ele passa a proteger o povo judeu, né? Então, ninguém mais tem coragem de atacá-los. Mas, ao mesmo tempo, então, como o povo passa a ficar sob o domínio do povo judeu, então, quer dizer, a ficar sob o domínio do povo romano, então eles começam a pagar impostos mais uma vez, tal. Então, a princípio, foi uma aliança. A curto prazo foi bom para o povo judeu, mas depois foi o povo da Judéia, né? Depois foi ruim porque Roma começa a explorar bastante e eles vão ficando cada vez mais bravos, né? Mas o que acontece? Depois que o Judas Macabeu ele consegue libertar a Judéia do povo macedônio, ele surge uma dinastia judia, né? Então, a dinastia Asmoneia. Então, a última... Daí o livro vai falar, né, que a última rainha que conseguiu manter o povo no trilho foi a Salomé Alexandra. Só que ela morreu e teve a briga dos filhos mais uma vez. Não se sabia exatamente, não tinha esse processo de passar o trono para outra pessoa. Então os filhos brigaram. Então Hicarno, ele era o sacerdote, tá? E Aristóbulo, ele era o filho mais velho, então ele tinha direito ao trono. Só que eles brigam. Então Hicarno, ele é mais esperto e fala assim: vou pedir ajuda para Roma. Então ele vai lá, pede ajuda para Roma e destrói o Aristóbulo. Então, na verdade, vai uma guerra de vai e vem, né? Então, Hicarno, quando ele pede ajuda para os romanos, ele consegue ganhar vantagem, mas aí depois o Império Parta, que também estava sob o domínio do Império Macedônio, eles conseguem se rebelar contra eles, conseguem uma certa independência e eles vão tentar ajudar Aristóbulo porque eles querem aquela terra também, né? Então, daí, durante esse período, Aristóbulo consegue a frente, mas depois Hicarno ele pede ajuda mais uma vez, Pompeu vem e destrói toda a linhagem lá de Aristóbulo, e então Hicarno ele consegue governar a terra, né, na Judéia. Então, mas o que acontece? Então, o Império Romano ele
ele é inteligente, ele dá certa liberdade para as pessoas. Então, você pode fazer o que você quiser, contanto que você siga essas regras que eu estou impondo, né? Então, eles vão colocar o quê? Eles vão colocar Antípatro, que ele era alguém para governar, enquanto Icaro, ele cuida da parte mais religiosa, né? Então, o filho de Antípatro é o Herodes, o Grande. Então, é a primeira vez que temos um Herodes, é esse Herodes, né? O Herodes o Grande, ele é o Herodes responsável por consolidar essa região. Então, ele era um político extremamente bom, né? Então, ele fazia a ponte muito boa entre os judeus e os romanos. Então, ele ajudou muito lá a não reconstruir o templo, mas ele fez várias reformas no templo que agradou muito os judeus e, ao mesmo tempo, ele fazia muitas coisas para César, que deixava César sempre apoiando o poder dele nessa região, né? Mas o que acontece? Ele morre mais uma vez e o reino é dividido. Só que então, ele é dividido para os 3 filhos, só que um filho, ele não sabe administrar bem. Então o Império Romano tira isso dele e dá as principais terras para um procurador romano, né? O que é um procurador romano? São pessoas colocadas pelo Império Romano para administrar uma cidade ou uma porção do império deles, né? Então, e aí que entra Pilatos. Por isso que Pilatos, ele é a voz principal no tempo de Jesus, né? Então ele tem a liberdade de tomar várias decisões e é ele quem decide para entregar Jesus para a crucificação, né? Então é dividido. O procurador romano, que na época era Pilatos, ele fica com a Judéia e Samaria. Herodes Antipas, que é um dos filhos de Herodes, ele fica com a região da Galiléia e Pérea. E Filipe, que é outro filho de Herodes, ele fica com a região de Itureia e Traconites. Então, o que acontece? Lembra quando Pilatos vai julgar Jesus? Aí ele percebe, mas calma aí, Jesus é um galileu, né? Então, eu vou jogar isso para Herodes. Herodes é responsável pela região da Galileia. Então, eu vou deixar para ele cuidar disso aí. Só que Herodes, ele é esperto também. Ele queria conhecer Jesus, porque ele sabia que Jesus fazia muitos milagres. Mas ele vê que não ia levar a lugar algum. E ele não queria ficar com essa bomba na mão e ele devolve para Pilatos, né? Então, o que eu queria falar com isso é que tinha um sistema governamental no Império Romano que fazia sentido. Por isso que quando nós lemos na Bíblia, assim, parece que se a gente não entende como funciona, só parece que estão jogando Jesus de um lado para o outro, que está jogando Paulo de um lado para o outro, mas na verdade funcionava mais ou menos desse jeito, tá? Então tinha o Império Romano lá e as cidades eram governadas por pessoas colocadas pelo Império Romano lá, tá? Para administrar da melhor maneira possível, e todos tentavam fazer a ponte muito bem entre o povo que eles estavam governando com o Império Romano. Então, só nisso nós já falamos de 2 Herodes, tá? Então tem Herodes o Grande, mas depois ele é o Herodes que se sente ameaçado por Jesus, né? Então ele tenta fazer a perseguição, e a Bíblia vai falar, depois que Herodes morre, Jesus volta. Ele vai para a região da Galileia, porque o filho de Herodes, que está cuidando da Judéia, ele era maluco. Então, ele fica sobre o domínio, a Galileia fica sobre o domínio de Herodes Antipas, que ele era uma pessoa mais comedida, né? Ele era alguém mais sensato. Mas, enfim, então era só para explicar isso que acontece, tá? Então, para falar aqui, ó, então tem a região da Judéia aqui, né, onde o povo fica. Então, cada um tinha um governador diferente. Tá? E cada um ficava responsável pela sua região. Então, voltando agora para o tempo de Paulo, é mais ou menos isso que acontece. Só que agora, ao invés de Pilatos, quem está cuidando agora era Félix, mas Félix ele sai e entra Festo.
por isso que Festo ele é alguém tão importante que consegue decidir o destino de Paulo, para onde ele vai. Então, Félix ele era alguém político, né? Ele sabia, assim, como tudo muda, por quê? Porque Paulo ele era um cidadão romano, então ele não consegue tomar decisões tão facilmente, porque se ele não fosse romano, ele poderia simplesmente deixar com que as leis da cidade resolvessem o destino de Paulo, né? Mas como Paulo era romano, ele tinha que se aplicar a todas as leis romanas, todos os direitos romanos para a vida dele, né? Então, Félix, ele foi um cara inteligente, assim, o Tauê falou na aula passada que ele inteligente no sentido político, tá? Mas ele procrastinou, ele não queria tomar uma decisão. Então, Paulo ficou 2 anos lá, esperando que Félix tomasse uma decisão. Então, Félix sabia que Paulo não tinha feito nada de errado e, ao mesmo tempo, queria agradar os judeus, né? Então, quando o Félix sai, Festo entra, e Festo é uma pessoa que tenta fazer mais ou menos o que é certo. Ele não sabe direito, ele está tateando, está tentando entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Tanto que ele tenta julgar Paulo na Judéia. Assim, ó, vamos descer lá para Jerusalém, deixa eu fazer o meu julgamento lá. E Paulo falou assim, não, porque ele entendia que se ele fosse para Jerusalém, os donos da cidade, né, que eram os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, iam tentar fazer a cabeça de Festo. Então ele sabe que a chance dele sair alguma coisa boa de lá era zero, né? Então ele fica em Cesareia e não só isso, ele apela para César, né? Então fica um pouquinho mais fácil entender tudo o que está acontecendo quando a gente entende o contexto romano, né? De como eles se organizam. Eu sei que eu falei com bastante pressa aqui, desculpa, porque esse finalzinho da aula eu queria abrir espaço para o Tauê. Mas quando nós entendemos como funciona a política, né? Como funcionava o Império Romano, tudo que está escrito na Bíblia passa a ter mais sentido. E fica mais fácil nós entendermos por que Paulo pode apelar para César, por que Festo ou Félix podem decidir, por que as pessoas vão procurar elas, né? Por que Herodes era alguém... Assim, o Herodes o Grande era super importante, mas depois parece que ele perdeu um pouquinho do poder dele, porque eram outros Herodes, né? Então, o que eu tirei dessa aula quando eu estava lendo era que realmente é importante entender como funciona o contexto de tudo isso para que o nosso entendimento das coisas sejam mais profundas, né? Então, não sei, eu acho que, por exemplo, o que Pilatos faz é muito interessante. Por que eles querem agradar tanto o povo judeu? Porque eles precisavam prestar conta para os romanos, e se o povo judeu se rebelasse, a Pax Romana ia lá quebrar tudo, e eles iam precisar se explicar. Então, eles sempre tentavam manter essa politicagem, né? Então, todos os cônsules fazem isso, né? Pilatos faz isso, Félix faz isso, Festo começa a fazer isso, mas ele pelo menos ele é um pouquinho mais honesto. Então, a aula de hoje eu queria linkar com as nossas eleições que vai acontecer em breve. Acho que é muito importante, assim como eu expliquei todo esse contexto, é importante a gente entender o contexto da nossa igreja, né? Eu até convidei o Tauê para explicar um pouquinho como funciona, porque eu sei que muitas vezes nós não sabemos. E um exemplo disso, eu lembro que foi uma das minhas primeiras... que a gente estava votando para presbítero, e tinha que sair um presbítero, né? E a gente achava que se não saísse naquele dia, poderia ter outro, ia ter o segundo turno, onde a gente poderia tentar mais uma vez. Só que eu estava enganado, eu não assim, se não saísse o presbítero naquela rodada, a gente ia ficar com um presbítero a menos. Então eu não entendia, e até hoje eu confesso que eu não entendo muito bem. Então as eleições estão aí,
E eu queria convidar o Tauê para falar rapidamente sobre as eleições, do que a gente vai estar votando nesse, nessa próxima votação. Eu sei que é de pastor, quantos presbíteros, quantos diáconos, como funciona o sistema da nossa igreja também, que muitas vezes também a gente não sabe, né? Se a gente quer fazer alguma coisa, quem nós temos que procurar? Normalmente a gente só procura os pastores, mas nós temos um conselho para tudo isso. E agora eu queria abrir espaço para o Tauê falar um pouquinho. E é com você, Tauê. Obrigado, Isaac. É bem curioso, porque a gente também vai entendendo aos poucos, né, como que funciona e qual é a importância. Igual, da mesma forma que o Isaac falou, eu lembro quando tinha eleições, era super cansativo, né? A gente ficava lá, geralmente as eleições são na época do calor, e aí ficava lá na hora do almoço, aquele cheiro bom do almoço, e a gente lá tentando votar e aí não entendendo bem o que a gente está votando, mas tem que votar alguém. Você não sabe se você vota porque você gosta da pessoa ou porque... E aí o pastor falava que Deus mandou você votar, você tinha de fazer um voto, né? E a oração era assim, Deus... Quando chegava para na mão, Deus me ajuda a escolher quem que eu tenho que votar. E você dava um número, assim. Então, mas é assim, o que eu quero falar é que existem duas coisas que são importantes que a gente vai fazer esse ano. Esse ano a gente vai votar um plebiscito. O que é plebiscito? Plebiscito é assim, atualmente a nossa igreja ela é composta de um corpo pastoral. O corpo pastoral atual é o pastor Su, pastor titular, e quando ele entrou, ele pode escolher o pastor que vai auxiliar ele, que é o pastor auxiliar, que no caso é a pastora Lerui. E depois também tem um ministro, que é o ministro Isaac, tá? Então a gente tem esses três pastores. Quando vence o mandato do pastor titular, o conselho vai indicar quem que vai ser o pastor titular. O conselho tinha a intenção de indicar o pastor Sul, mas ele falou assim, não, que ele está muito velho, não quer continuar como pastor titular, e ele acha que um pastor mais novo ia ser melhor para a igreja. E aí ele falou que não queria ser pastor titular. E aí o conselho de presbítero se reuniu, orou e indicou a pastora Lerui para ser a pastora titular. Ela orou bastante, ela fica muito preocupada, mas ela aceitou o desafio. E assim que ela for... E aí a gente tem que passar por um plebiscito. A gente aceita ou não a pastora Lerui como pastora titular. Então, essa vai ser a primeira votação. E geralmente a gente faz separado, mas esse ano calhou ter a pandemia e a gente pensa que vai ter muita dificuldade de eleger e juntar todo mundo. E aí entra o ponto principal que a gente está preocupado. Qual é o principal ponto? Que para abrir uma assembleia, a gente tem que ter um número mínimo de pessoas. Então, por exemplo, para abrir a assembleia para plebiscito de pastor, a gente precisa ter 2/3 dos membros. A gente tem 145 pessoas como membros ativos, então a gente tem que ter... Raquel. Basicamente, você tem quase 100 pessoas para abrir o plebiscito. E aí, imagina a nossa dor de cabeça. A gente tem que pensar, puxa, será que a gente vai conseguir fazer com que 100 pessoas vão na igreja votar, pensando que 80 dessas pessoas são do grupo chineses e mais idosos, né? Então, a gente ficou bem preocupado, orou e pediu orientação de Deus e do presbítero do conselho, e a gente decidiu fazer a eleição em 2 dias, como voto, tá bom? Aí a gente falou assim, mas já que a gente vai reunir todo mundo, a gente tem a segunda parte. A gente tem a eleição do pastor, presbítero do pastor, e agora a gente tem a eleição de uma nova liderança, que ela é composta por 5 presbíteros, só que a gente nunca tem 5 presbíteros, os presbíteros têm que ter 2/3, né, de votação, e também temos 10 diáconos, que a gente aumentou para 12 diáconos. Então, a gente vai eleger também, no caso, 5 diáconos. Então, basicamente, a gente vai ter essa eleição para diácono, presbítero e pastor, nesse contexto.
E a gente tem uma série de regrinhas que eu acho até mais interessante vocês perguntarem, e aí a gente vai respondendo, se o Isaac permite um bate-papo, mas a principal ideia da gente colocar é o que é essa eleição? O que a gente vai eleger agora? Né? E o que a gente vai ter que falar? E tudo isso tem um monte de regras que estão de acordo com o presbitério, né? Ou pelo menos o comitê do presbitério aqui de São Paulo, do Brasil. Vocês têm alguma dúvida? Só para atropelando? Fala aí, Isaac. Qual é a sua dúvida principal? Não, acho que uma das dúvidas que para mim sempre foi difícil é saber quantas pessoas estamos elegendo, né? Por exemplo, para presbítero, se eu não me engano, vamos escolher 3 pessoas. Sim. Que até então, acho que tem cargo para 5 pessoas, mas sempre foram só 4, né? Exato. Assim, a eleição de presbítero é uma eleição a mais complicada de todas. Por quê? Porque a gente acredita que para ser presbítero é um cargo muito importante. O presbítero, ele tem uma função que não é mandar na igreja, mas é ele zelar pela doutrina da igreja, pela palavra, se a palavra de Deus está indo bem na igreja, se tudo é pregado de acordo com a palavra de Deus, e ele tem esse papel do ensino também, né? Então, em muitas igrejas, o pastor, ele é um presbítero também, ele tem um papel muito importante como presbítero, tá? Na nossa igreja, a gente tem 5 vagas. Essas vagas são determinadas de acordo com o número de membros. Então, quando a gente tem mais membros, a gente pode ter mais presbíteros. E aí, a regra, em geral, é que para ser eleito, ele precisa ter 2/3 dos presentes, por isso que acaba sendo um número muito alto. Uma coisa que e a gente nunca atinge esse número, né? A gente consegue pôr 4 em geral, 3 a 4, e não consegue. E a gente, não adianta você refazer a eleição várias vezes, né? Vários turnos. Geralmente a gente pega os mais votados e faz um segundo turno. E se houver ainda uma possibilidade, se diminui para 2, por exemplo, e vota de novo. E a gente percebe que mesmo indo para 2 candidatos, não consegue eleger muitas vezes, né? Então, é difícil. E lembrar que o presbítero, a gente tem uma coisa... Na nossa igreja, os cargos, eles são 4 anos de mandato, e a cada 2 a gente tem uma eleição. E, em geral, a gente tenta substituir metade da liderança. Então, por exemplo, a gente tem 4 presbíteros, 2 vencem e 2 continuam o mandato. Para que a gente tenha uma continuidade, como talvez, não sei se vocês lembram, os senadores, eles são assim, né? E, então, você não substitui todos os senadores de uma vez só. Você tem alternância. E a gente tem que pensar qual a importância a gente orar e ver essa eleição. Porque, na verdade, a igreja ela escuta todos os membros, mas quem que vai ter que mudar não o rumo, mas talvez fazer o planejamento da igreja é essa liderança, né? E a gente vê que a gente tem tido uma renovação da liderança por um grupo que fala mais português, né? A gente vê que tem muita gente subindo, dos mais novos, muitos cresceram na igreja e tem tido uma renovação. E aí a gente quer estimular todos a orarem, porque a gente sabe que de agora em diante a liderança vai ter que planejar bastante qual é o rumo da igreja pelos próximos 45 anos. E tem uma vantagem que agora a gente tem um grupo que conversa bastante, né? A gente tem uma dinâmica bem diferente de liderança. A gente tem implementado um diálogo maior. Antes, o diálogo da liderança ocorria basicamente numa reunião uma vez por mês, né? Ou num pequeno conselho que se reunia toda semana. Mas a gente agora tenta fazer algo mais dinâmico, de a gente conseguir se reunir e ter reuniões bem efetivas, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? O mesmo para diácono, né, Tauê? Eu vi que são 4 cargos de diácono que estão vencendo, mas a gente tem vaga para 6 diáconos, né? Isso. Por isso que diácono aconteceu uma coisa muito curiosa ano retrasado.
Na verdade, a gente queria eleger 6, né? E era uma vaga só. E aí, o Gerson e a Kátia, basicamente, houveram um empate, né? Com números grandes de eleição. Eles tiveram mais de 50% dos votos. E aí, o conselho se reuniu na hora da eleição. Isso foi no meio da eleição. Não sei se vocês lembram. Aí eles optaram assim, não, a gente vai pôr os dois como líderes, né? Então a gente aprovou os dois, o Gerson e a Kátia. E aí a gente ficou com um número ímpar, né? Ao invés de 6, ficou 7. Então, como a gente vai chegar a 12, a gente vai eleger 5 esse ano. Então, foi isso que está acontecendo. A gente tem 7 em mandato e a gente vai eleger 5, mas 4 terminam o mandato e a gente vai eleger mais um, porque a gente vê que a igreja está crescendo, precisa mais obreiros. Então, esse ano nós vamos eleger 5 diáconos, 3 presbíteros e ainda vai ter o plebiscito da pastora titular. A pastora titular, passando, ela pode indicar um pastor auxiliar, que também passa para plebiscito. E isso, provavelmente, a gente vai fazer dia 18 de outubro. Então, esse ano, a gente vai ter, teoricamente, 3 dias, 3 domingos de eleição. E nesses 3 domingos, a gente vai dividir sábado e domingo para poder ir para a igreja votar. Então, esse primeiro vai ser plebiscito de pastor e votação de primeiro turno de presbíteros. Se votar os 3 primeiros e passarem, com mais de 2/3, acabou a eleição de presbítero. Se não passar, teria um segundo turno, que isso que acontece na igreja. Aí todo mundo continua reunido e vota. Só que como a gente vai estar fazendo cédula eleitoral, o segundo turno é marcado no outro dia, a exemplo das eleições, por exemplo, municipais. Não. Mas é bem complicado. Eu vou falar que existem sistema eleitoral, ele tem várias regras que a gente tem que obedecer, né? E é bem curioso, porque eu estava falando com o Isaac, poxa, pode parecer meras formalidades, meras regras, né? Mas eu achei uma coisa muito curiosa. Por exemplo, eu pensei assim, nossa, mas e se alguém quiser ser maldoso e tentar manipular a eleição? Aí eu falo assim, não, mas olha, tem essa regra que eu achava que era uma coisa bem teórica, ou meio pro fórmula, mas isso evita com que haja manipulação, né? De coisas bem simples, desde alguém vir e jogar um monte de votos, votar assim, uma coisa bem ridícula, né? Vai lá, tem uma urna e a pessoa põe 10 votos numa pessoa que ela quer que ganhe, né? E tem várias formas de a gente evitar que isso aconteça. Mas ela tem várias formalidades. Uma grande formalidade é vir um pastor de outra igreja observar. Vem sempre um pastor, esse ano vai vir o pastor Vu e um presbítero para eles fiscalizarem ou ver se a nossa eleição está rodando sob lisura. Porque eu penso assim, né, que a gente está no processo de montar a eleição, se a gente faz uma eleição e parece que foi tudo meio erradinho, é muito ruim para quem assume, porque eles não vão trabalhar na forma mais tranquila, vai ficar sempre alguém falando, puxa, será que a eleição foi honesta, foi legítima, né? Isso é a pior coisa que existe, né? Assim como o Isaac falou, assim, um cara assumiu lá, mas não era o herdeiro legítimo daquele governador, e aí acaba havendo um golpe e derrubam ele. Isso é uma coisa bem chata, né? Isso que a gente não quer, a gente quer que tenha uma lisura no processo eleitoral. Alguém tem alguma dúvida? Tauei, vai ter um horário para eleger, é isso? Pelo que eu entendi, vão ter os dias e vai ter alguém lá na igreja durante todo esse período? Liderança vai ter que se desdobrar para ficar lá na igreja, porque a gente pensou, a gente podia deixar com a Helena, não podia? Podia, mas não é certo. Primeiro que a Helena não conhece que tal pessoa é tal pessoa e de repente vê um cara e assina 3 nomes, assinaturas falsas, e vai e deposita
3 cédulas que ele escreveu para tal pessoa, né? E aí não é legal. Então, sim, vai ter um diácono, um presbítero lá nesse horário para poder fazer explicar como que vai ser, como que vota, né? Onde assinala. E uma coisa que acontece que é muito curiosa, é muito comum a gente falar assim, escolhe 3 nomes para ser presbíteros. Aí eles vão lá e vão pegar um número aleatório. Põe 33, 33 e 33. Não, é que ele gosta tanto do 33 que ele quer dar 3 votos pro 33. Aí anula o voto, né? Ela vai pôr, 30, 31, 32. Mas o cara quer votar 3 vezes pro 33. Acontece muito isso. E aí não dá esse problema, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente quer unir para eleger tal pessoa. Então a gente faz assim, a gente não conta para ninguém que tem eleição. E aí a gente chama os amigos dessa pessoa para ir lá na igreja e vota e ele vai. Para isso não acontecer, a gente tem uma regra. Para abrir qualquer eleição, a gente tem que publicar isso no boletim, tem que pôr no mural quem são as pessoas elegíveis, quem pode votar. Aí fica 2 semanas para as pessoas falarem tá tudo ok ou tem alguma coisa errada. As regras são publicadas e para vir votar você tem que assinar ou falar presença, né? No caso da Assembleia, eu tô aqui. Aí todo mundo olha, tal pessoa tá aqui mesmo. Aí ele vota. Né? Não dá para votar pro cara que tá na cozinha e você pegar o voto e ele trazer. Aí tá errado. Então são métodos que a gente parece meio rígido, mas é para evitar essas coisas, né? Depois de ter um falatório que aquilo não foi bem feito, né? Ou de uma forma honesta. Então, sim, voltando à sua pergunta, a gente vai abrir de sábado, das 10 às 16 horas. Aí as pessoas vão lá de carro, assinam, sai do carro rapidinho, mede a temperatura, passa álcool gel, assina um livro de presença, vota, ninguém olha para ele e ele joga na urna e acabou. Então, a gente entende que isso é um jeito mais correto. E domingo também pode ser, e durante o culto também a gente pode receber. Deu 11 horas, a gente fecha a urna e acabou. Aí a gente abre e começa a contar os votos. Entendi. E teve a possibilidade que você colocou daqueles que não conseguem ir até a igreja, que aí iria uma pessoa lá para retirar esse voto. Exato. Isso seria um presbítero que iria, é isso? Tem que ir 2 pessoas, não pode o presbítero sozinho. Como a gente não tem tanto presbítero, a gente pôs um presbítero ou um diácono, tá? Então, quer dizer, ele tem que garantir a lisura. Se fosse um cara, ele podia falar assim, olha, você vota no tal meu amigo, tá bom? Aí é ruim, né? Agora, se vão 2 caras, aí você já, tipo, um inibe o outro de fazer isso. Então, a gente pensou nesse aspecto também. Então, iria 2, eles vão lá, assinam, e a pessoa vota, fecha, sela o envelope, e a gente recebe o envelope. Se o envelope não estiver selado, né, foi lá. Aí a gente pensou assim, a gente podia mandar via correio, né? Aí a gente pensou, será que quando voltasse, ia voltar 10 votos assim, né? O cara fez 10 coisas. Não pode, né? Aí ele pega, uma pessoa preenche para todo mundo, assim. Ele pega quem não quer votar, os velhinhos, e aí ele vai lá e preenche 10 pessoas e ele vota quem ele quer. Quando acontecer isso, a gente vai ter que ir pessoalmente. Tudo para evitar alguma coisa, né? Que a gente pode ter na igreja, para evitar falatório. Mas é importante, sabe, pessoal, o que eu vejo é assim, é importante a gente orar muito, porque essas pessoas que Deus levantar, eles vão ter bastante trabalho. A gente pensa que nossa igreja está tendo um processo de mudança, né? Mudança no sentido de a gente vai ter que pensar muitas coisas na igreja. Como vai ser o formato do culto, que contemple todas as pessoas, dos mais velhos aos mais novos, né? Como que vai ser essa transição, que a transição vai acontecer naturalmente, né? Antes, se vocês lembravam, 10 anos atrás, as pessoas que estavam na liderança predominantemente falavam língua taiwanesa. Hoje, metade da liderança fala português, outra metade fala taiwanês ou mandarim, né? E isso gradativamente está mudando. Não quer dizer que isso vai virar uma igreja de brasileiros, não. A igreja, a gente tem que pensar por todas as pessoas que estão presentes, mas certamente a forma de pensar muda bastante quando muda uma geração. Isso é normal, né?
Alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente já encerra. O horário já ficou mais Já avançado hoje. passou. Mas enfim, acho que o importante, eu sei que, assim, cara, a gente ficou exaustivamente decidindo como fazer essa eleição na liderança. Assim. Ficou muito tempo. Acho que quem tá, o Tauê, Honda, que participaram da reunião, sabem que é bem difícil mesmo, assim, decidir alguma coisa. Por isso a gente pede a paciência de todo mundo também, né? Eu sei que assim, quando era presencial já era um negócio não tão legal, né? Agora que ter que dirigir até a igreja no meio de uma pandemia é menos legal ainda. Mas é importante, por isso que a gente queria encorajar todo mundo a levar a sério, assim, mesmo num formato diferente, totalmente não convencional, que nós possamos levar a sério, né, essa eleição, fazer a nossa parte, porque eu acho que é importante, que nem o Tauê falou, o futuro da igreja está em mãos, né? Está em jogo, quer dizer. E a gente precisa escolher bem essas pessoas. Nós precisamos escolher muito bem. E só complementando, o grande gargalo, o grande desafio nessa eleição é o quórum. Porque, volto a falar, a gente sabe que vai ser muito difícil. Nós, por exemplo, numa assembleia normal, a gente conseguia colocar 120 pessoas na igreja naquele dia de eleição. Não era uma coisa complicada. Mas em épocas de pandemia, eu sinto que vai ser muito complicado. A exemplo, porque se você pegar, quem tem mais de 70 anos, já dão 20 pessoas, né? Então, certamente eu sei que eles têm mais medo, né, de vir para a igreja. Então, com razão. Então, a gente pensou várias coisas, mas o desafio vai ser o quórum. E outra coisa que a gente percebe é o quê? Que as pessoas se acomodaram a não ir na igreja e aprenderam a não como viver sem ir para a igreja, né? Lógico, hoje a gente reabriu o culto, mas a gente queria fazer algo gradativo. Mas hoje a gente teve 15 pessoas na igreja, mais ou menos. Isso é infinitamente menor do que a gente lembra antes da pandemia, né? 15 pessoas ia na casa do Isaac, facinho, né? Para se reunir, né? Então é assim, tem bastante desafios que a gente tem, né? E a gente está discutindo isso desde julho. Como o pessoal que tem alguns da liderança estão cansados da gente discutir isso, né? E a gente viu que agora seria o melhor momento tanto de abrir a igreja e convocar eleições, né? Então por isso que a gente tem feito esses passos e Deus tem mostrado bastante paz, bastante consenso na liderança, tá? Uma grande vantagem que eu digo da nossa liderança é que a nossa liderança ela não é polarizada e nem politizada. Vocês não sentem na liderança, lógico, cada um pode ter um pensamento um pouco diferente, mas a gente consegue decidir coisas na nossa liderança, né? A gente consegue entrar num consenso e tomar uma coisa. É muito diferente, por exemplo, se vocês olharem no STF, né, no Tribunal Superior Federal, tipo, a galera lá, você sabe exatamente que tem metade que pensa assim, metade que quer prender, metade que quer soltar, e eles nunca conseguem chegar a uma conclusão. A gente consegue falar, olha, pelo bem da nossa igreja, a gente percebe, a gente quer caminhar para assim, assado, cada um com uma característica definida, mas pelo bem da igreja a gente consegue ter um diálogo na liderança. Isso é uma coisa que eu vejo uma coisa muito positiva na liderança atual, né? Que Deus continue a nos colocar líderes que o principal objetivo é a igreja, não uma posição pessoal, assim, alguma coisa. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos terminar? Eu vou pedir... Lili, você pode terminar com uma oração, então? Você aproveita e ora pelas eleições, por favor. Querido Pai, quero te agradecer por este momento, obrigada por essa aula, obrigada pelo aprendizado, por poder conhecer mais da Tua Palavra. Entregamos nas Tuas mãos nossa ansiedade, nossa angústia, preocupação com relação à eleição. Entregamos diante de Ti toda a nossa liderança, seja com os presbíteros, os diáconos, os pastores. Quero te agradecer, Pai, pela unidade que eles estão em Ti. Obrigada por eles estarem buscando a Tua Palavra. Obrigada por eles ter esse amor pela igreja, pela Tua noiva.
E obrigada, Deus, por poder fazer parte disso. Quero te agradecer e entregar nas tuas mãos, Pai. Ser com cada membro dessa igreja. Peço-te que teu Santo Espírito venha estar acendendo o amor, Deus, por essa igreja também. Peço-te a tua proteção na saída de cada membro para estarem voltando. Tira todo o medo, Pai, para que realmente seja feita a tua vontade, Pai. Não seja a vontade de homens, mas somente a tua vontade nesta igreja, Pai. E assim nós oramos, entregamos nas tuas mãos, no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa semana. Valeu, Isaac. Falou. Valeu.